Olá, meus amigos, sou aqui novamente, Dr. João Paulo. Eu vim aqui conversar com vocês hoje sobre um artigo recente que saiu, na verdade, um guideline, um guia de recomendação da SWOG, da Sociedade Internacional de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia. Ele foi publicado agora, recentemente, em janeiro de 2024. Deixa eu pegar aqui minha setinha. Ele foi de janeiro de 2024. E surgiu algum alarde aí na internet sobre se esse artigo é o artigo que vai nos permitir dizer que nós temos que fazer agora ultrassonografia morfológica de terceiro trimestre. Em alguns anos a gente ouve falar desse exame e a gente fica se questionando, ele existe, não existe, ele realmente tem validade ou não. Na verdade, esse artigo não trata sobre morfológico de terceiro trimestre. Ele trata sobre a performance do ultrassom no terceiro trimestre, ultrassom de forma geral. Então a gente sabe que a ultrassonografia de terceiro trimestre vai ter muita validade, ele pode avaliar a vitalidade fetal, ele pode avaliar a situação e a apresentação fetal, o padrão de crescimento, talvez seja uma grande importância do ultrassom no terceiro trimestre, mas também o líquido, volume de líquido amniótico, a localização placentária e se há uma eventual existência de acretismo placentário. É lógico que a gente está lá diante do ultrassom, com o aparelho na mão, a gente também está analisando a anatomia fetal, então dá para a gente avaliar a anatomia fetal, às vezes com riqueza de detalhes em algumas estruturas, até mais do que no segundo trimestre. Mas o ultrassom morfológico no terceiro trimestre é real, ainda é necessário avaliar a morfologia no terceiro trimestre, a gente já não avaliou no primeiro, já não avaliou no segundo. A história natural de algumas anomalias fetais sugere somente no terceiro trimestre vão surgir as alterações, né? Com alterações do trato geniturinário, as dilatações de pelve, as dilatações do sistema calicial, do sistema nervoso central e o coração só vão poder aparecer as suas alterações no terceiro trimestre, né? E esse artigo aqui de 2020 foi o artigo que foi uma das bases dessa recomendação da SWOG, é um artigo de revisão sistemática, onde eles analisaram 13 estudos, 141 mil mulheres. Dessas 141, 643 tiveram anomalias fetais que não tinham sido identificadas no segundo trimestre. Né? Isso vai perfazer 3,7 por mil mulheres nessa avaliação. Seria a incidência, então, de alterações inesperadas no terceiro trimestre. Cerca de 3 a 4 para mil. Né? Destas, 55% eram anomalias do sistema nervoso central, aquelas obstruções, aquelas dilatações, possivelmente obstruções. Né? O sistema nervoso central vai ocorrer 18%, sistema cardíaco 14%. Aqui estão os exemplos, né? A microcefalia, às vezes a gente só consegue identificar no terceiro trimestre, né? Que seria o diagnóstico quando o CC está abaixo de menos 3, desvio padrão da média. As ventriculomegalias, especialmente as ventriculomegalias obstrutivas, a gente só vai às vezes ver que está dilatado o ventrículo no terceiro trimestre, analisam da veia de Galeno também, vai ficar melhor identificado no terceiro trimestre. O coração também, a gente pensa assim, o coração não dá para avaliar no terceiro trimestre. O coração dá para avaliar sim. Tu vai conseguir até, às vezes, alguma riqueza de detalhe até maior. O problema aí não é conseguir. O problema é que no terceiro trimestre o feto vai estar em posições desfavoráveis, na grande maioria das vezes, impossibilitando a avaliação correta desse coração, a avaliação ideal desse coração. Mas é possível avaliar todas as vias de saída, o corte 4 câmaras, com certeza. O diafragma, por exemplo, também é uma outra estrutura que ela fica melhor avaliada no terceiro trimestre. Né? As hernias diafragmáticas acontecem até 20% das vezes, só são diagnosticadas no terceiro trimestre, né? Quando o bebê já é maior e esse intestino realmente hernia para dentro do tórax, fica mais fácil identificar. E as dilatações do sistema calicinal, 60% das vezes das hidronefroses só são vistas no terceiro trimestre. Né? A gente precisa acrescentar mais informações. Né? Qual seria o momento ideal para a gente fazer extração no terceiro trimestre? Seria por volta de 32 semanas até 36 semanas no máximo. E aí a finalidade não seria só na avaliação de anatomia novamente, e sim de crescimento fetal também. Isso é uma recomendação. E isso não se aplica para gestação de alto risco. Né? Gestação de alto risco, quase que certeza a gente vai precisar avaliar antes de 32 semanas. Quais seriam os benefícios de fazer ultrassom no terceiro trimestre? Para avaliação de anatomia, de morfologia. A gente pode providenciar um parto num local onde existam mais condições para esse bebê nascer, esse bebê com possíveis malformações. Um bebê, por exemplo, com hernia diafragmática, ele não deve nascer em qualquer lugar. Ele vai precisar fazer procedimentos que vão impactar diretamente nesse prognóstico desse feto. A gente pode realizar também a pesquisa genética também no terceiro trimestre, não é impossível, a gente pode fazer a miniocentese nesse período. Permitir também que os pais façam algum aconselhamento, se preparem melhor psicologicamente e estruturalmente para receber esse bebê que vai precisar de mais cuidado. E planejar o acompanhamento também neonatal, né? Por exemplo, nas situações onde há dilatação de pelve do sistema urinário, dilatação urinária, o pediatra não vai saber dessa condição se a gente não disser para eles antes do nascimento, né? E o bebê precisa ser avaliado depois para saber se aquela dilatação regrediu ou não. Isso pode impactar na função renal desse rim a longo prazo, né? Então, o artigo ele é um artigo bem extenso
E ele conclui que, na verdade, que a ultrassom de terceiro trimestre de rotina, ele não chama de morfológico, né? Na verdade, essa terminologia de morfologia, de ultrassom morfológica, é uma terminologia muito brasileira. Nos guidelines, ele chama de scan, de ultrassom feito no primeiro trimestre, na ultrassom de scan de primeiro trimestre, de segundo trimestre, de terceiro trimestre. Né? Então, a sonografia de terceiro trimestre deve ser oferecida para as mulheres na maioria dos cenários onde ela é disponível. Existe disponibilidade, ofereça. Mas até o momento não há evidência de que, não há evidência convincente, uma evidência robusta de que realizar esse ultrassom para todas as gestantes, com a finalidade de crescimento, de anatomia, por exemplo, principalmente se a população que a gente estiver lidando com a população de baixo risco, realmente vai diferenciar nos desfechos maternos, perinatais e fetais. Né? Existe essa dúvida ainda, né, se realmente isso impacta. E quem quiser ler esse artigo com mais detalhe, ele está lá disponível gratuitamente no site da ISOG. Vão lá que vocês vão ter ele acesso com facilidade. E o que eu tinha para falar para vocês era isso. Obrigado pela companhia de vocês. Até um próximo vídeo.